Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima noite para todos vocês. Estamos começando o nosso culto online, o culto da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Neste momento nós vamos orar consagrando a Deus este tempo que passaremos aqui mais uma vez juntos. Tivemos o nosso domingo, um dia especial, e que nesta hora nós adoraremos ao Senhor em comunhão com a sua igreja, ainda que cada um na sua casa com seu dispositivo. Estamos felizes pelo número de pessoas que têm participado e têm assistido, esta programação de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Tu és o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus criador, governador e sustentador. Nós estamos aqui em nome de Jesus nesta hora, para te adorar, te exaltar, cantar para o Senhor, falar contigo. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se inclina para nos ouvir, como diz a tua palavra. Nos abençoa, Senhor, com a tua mensagem, com os cânticos. Nós queremos ser edificados pelo teu Espírito mais uma vez. Nós oramos e te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, só tu és digno, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição, te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu perdão, te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição, te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu perdão. Nos acompanhe neste momento na leitura da palavra de Deus. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa
e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Teremos agora um momento de comunicações da nossa igreja. Iniciamos as comunicações agradecendo a todos que participaram da parada solidária deste mês de maio. As doações foram mais expressivas que a anterior. Que Deus possa recompensá-los pela provisão que poderemos levar aos mais necessitados. Parabéns a todos e graças a Deus pela sua obra através de nós. Estamos na reta final da campanha de missões mundiais. Você pode entregar a sua oferta até o domingo, dia 7 de junho. No mês de julho daremos início à campanha de missões estaduais. As informações bancárias estão na sua tela e vale lembrar que a sua oferta precisa ser identificada, que é para missões, ao realizar o seu depósito ou transferência para a igreja. E hoje, após o culto online, teremos a Escola Bíblica Dominical. Se você não recebeu o link, solicitar o seu acesso ao Pastor Paulo Sérgio. Na próxima quinta-feira teremos a Escola Bíblica Online da Juventude, mas que naturalmente é aberto para toda a igreja. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e o link de acesso para a classe online é distribuído no dia da aula. Informamos a igreja, as famílias enlutadas. A nossa irmã Olúziva, devido ao falecimento do cunhado pastor Djalma Torres, e a irmã Ruth Marques, esposa do pastor Messias, que perdeu o seu pai, Senhor Roosevelt. Que Deus derrame o bálsamo consolador ao coração das famílias enlutadas. A nossa igreja criou a página de links da PIBA. O endereço está aparecendo aqui e a partir de agora todas as atividades online da PIBA terão acesso a partir deste link. Você acessa a página de links da PIBA, escolhe o programa que deseja e clica para participar. Se você é responsável por alguma programação online em nossa igreja, o seu link precisa fazer parte da página de links da PIBA para concentrarmos todas as atividades digitais em um único link, ok? O responsável por isso é o Guilherme, o jovem Guilherme. Agora você só precisa de um link, o da página de links da PIBA. Fabiano Nicodemo, natural de São Paulo, foi pastor ali, formado na Faculdade Teológica Batista também no estado de São Paulo, e casado com a Anne, tem 3 filhos, Fabiola, Fernando e Fabrício. Me corrija se eu estiver errado, Fabiano. Buonasera a tutti voi. Não, falou muito bem, muito bem. Um oi para todos vocês aqui da Itália. Ótimo. O que você me fala, Fabiano? Como é que está sendo o trabalho aí? O que você tem conseguido fazer nesse tempo de crise? Pode tomar agora o seu tempo e falar sobre como você tem levado esperança, como você tem transformado o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu digo para vocês assim que, do ponto de vista missiológico, missionário, é uma oportunidade gigantesca aquilo que Deus tem dado para nós. Nós temos o missionário, nós temos que ter aquela reação de, apesar daquilo que tem acontecido aqui, mas levar o evangelho de Jesus. Então, nesses últimos, eu estou praticamente assim, pessoalmente com a família, em quarentena já há um mês, mas quando a gente viu que a situação estava pegando essa forma que está hoje, eu falei, nós temos que ir para a rede e nós temos que levar o amor de Jesus. Então, assim, em pouquíssimo tempo, a gente começou, a igreja já fazia streaming aqui, mas aí eu comecei a usar várias plataformas no que diz respeito para levar o evangelho, e Deus tem abençoado muito, ou seja, usando, seja Facebook, fazendo lives no YouTube, fazendo encontros no Zoom, usando o WhatsApp, mas o mais importante é que a gente tem atingido, porque a gente fala italiano, é tudo feito em italiano, então a gente não tem aquela migração de gente do Brasil que faz o número crescer. Então, os nossos números são da Itália,
e eu tenho tido muito resultado de pessoas que estão sendo assim abençoadas, seja no pastoreio, né? Nós temos as duas igrejas de Rímini e de Tiesena, mas principalmente também de pessoas novas que a gente está tendo a oportunidade de falar e levar a alegria de Jesus. Se o pastor me permite, assim, dizer que eu posso comparar aquilo que a gente está vivendo, em algum sentido, aquilo que a igreja de Jesus viveu em Atos capítulo 8. A igreja era muito concentrada num lugar só. E Deus permitiu assim que aquele mal que era perseguição fosse revertido num bem. Então, este mal que está acontecendo na Europa agora, principalmente na nação onde Deus me trouxe, que eu amo esse povo e as nações que aqui vivem, eu falei, Deus está dando uma oportunidade única. Eu até disse para o pessoal da igreja aqui, olha, vocês têm que fazer um reboot, né, do coração, da vida, porque nós temos que pregar o evangelho, levar as almas ao Senhor Jesus, e Deus tem feito isso, e apesar de eu não ser autorizado, porque eu não sou autorizado a sair de casa, a não ser que, por exemplo, eu tenha que ir ao médico, eu tenho que ir ao supermercado, mas a gente tem mantido assim o contato com as pessoas, pregado o evangelho de uma maneira criativa, e tem dado realmente muito resultado, levando, porque não é questão tanto da estratégia, o objetivo é sempre fazer discípulos, mas Deus tem dado criatividade e a alegria tem sido levada para as pessoas. E eu quero também aproveitar e agradecer aos irmãos do Brasil que têm mandado mensagem, que têm orado, que têm estado na retaguarda, e aproveitar também para relembrar os irmãos que, independente do que está acontecendo, nada vai impedir a Igreja de Jesus Cristo de continuar fazendo aquilo que está fazendo. Seja para mim, seja para os demais missionários, para a Junta de Missões Mundiais, ou seja, nós somos parte do reino de Deus, e Jesus Cristo disse que nem mesmo o inferno poderia impedir a Igreja de Jesus de seguir adiante. Então, nós estamos assim, digamos assim, numa situação, numa morsa, né, que nos aperta, mas continuando a pregar. Paulo estava na prisão e o soldado romano que estava do lado dele ouviu o evangelho e se convertia também. Então, onde Deus tem nos levado, nós estamos pregando o evangelho de Jesus com muita alegria e Deus tem dado força. Eu quero agradecer, inclusive, que a minha esposa ela é enfermeira aqui na Itália e Deus tem protegido a vida dela. Ela tem trabalhado no home care e graças a Deus, assim, a proteção de Deus, né, do que diz respeito à nossa saúde, e a gente confia em Deus, ou seja, se eu tivesse até que pegar esse vírus, meus irmãos, tudo seja para a glória de Deus, eu dependo dele, seja no bem, seja no mal, mas eu quero agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos livrado. E eu rogo que os irmãos orem pelo povo italiano, para que o ego, assim, aquela supérbia, como é que chama? É supérbia que fala? Pastor, me ajuda aí. Como é que é? Soberba. Soberba. Desculpa, é muito tempo aqui, né? Essa soberba, né, que existem duas coisas, né? O humanismo é muito forte na Europa, então a soberba é muito forte, ao mesmo tempo existe um pessimismo muito grande. Então, as pessoas são pessimistas, mas são cheias de si. Então, que esse orgulho seja quebrado e a Itália venha para o Senhor Jesus. A Itália não precisa de religião, a Itália precisa de um redentor. A Itália não precisa de religião, a Itália precisa de um relacionamento com Deus. E vocês viram que o Bergoglio fez nesses dias aqui na Itália, onde é aquela marcha, aquela consagração, e vocês veem o seguinte, a gente sempre sabe que na hora do aperto, na hora da aflição, as pessoas demonstram realmente quem elas são. E eu não quero aqui fazer uma crítica, mas uma reflexão no que diz respeito à Igreja Romana, que o seu QG é em Roma, eles estão demonstrando mais uma vez aquilo que eles são. Ao contrário de levar vidas para Jesus, estão se falando, ou seja do humanismo e de universalismo, porque sempre a Maria, a pessoa que pode mediar o relacionamento, Jesus é muito distante, então eu peço que os irmãos orem por essa libertação do povo italiano para o Senhor Jesus. Pai bendito, Deus maravilhoso, nesta hora queremos consagrar, ó Deus, todas as famílias, Senhor, na dependência, no poder do Teu Espírito, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando, ó Deus, do Teu poder sarador, Pai.
queremos pedir, Senhor, transformação de vidas, que as famílias, Senhor, estejam no Teu altar, ó Deus, recebendo o Teu perdão, a Tua misericórdia. Ó Deus, faz de nós, Senhor, vasos novos, Senhor. Vasos de honra, Senhor, para serem usadas, ó Deus, no Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor, ó Pai, faz descer, Senhor dos céus, ó Deus, uma benção de cura, Pai, em nome de Jesus, sobre cada família. Que possa descer, ó Deus, também restauração, ó Deus, espiritual. Que o Senhor esteja curando as emoções. Que o Senhor esteja, ó Deus, realizando uma obra completa, meu Pai, em cada família, Senhor, ó Deus do Brasil. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor conforte aquelas famílias enlutadas, aquelas que foram vitimadas, Senhor, por esta pandemia. Que em nome do Senhor Jesus elas encontrem em Ti o conforto. Ó Pai, queremos também Te apresentar os Teus ministros, os Teus missionários, aqueles que estão, ó Deus, à frente do Teu povo, do Teu rebanho, ó Deus. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, renovação, Senhor, de forças para os Teus servos, que eles possam crer, Pai, que em tudo o Senhor está, ó Deus, à frente, ó Deus. Em tudo o Senhor dará, ó Deus, a solução. Que eles não percam em nenhum momento, ó Deus, a direção do Teu Espírito, que eles possam crer que mesmo em meio, Senhor, a esse caos que o nosso Estado, o Brasil, vive, ó Deus, Tu és Deus. Tu estás acima, Senhor, de todas as coisas. E o Senhor não vai deixar, ó Deus, que nenhum dos Teus pequeninos se percam. Ó Deus, fortalece em nome de Jesus, ó Pai, a fé do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo, mesmo não estando congregando, ó Deus, estejam nos seus lares, diante do Teu altar, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que haja solução para o nosso Estado, Pai, para o Brasil, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, haja, Deus, a manifestação do Teu poder nesta nação, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas derramar, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, trazendo uma nova igreja, Senhor. Ó Deus, uma igreja que realmente Te adore em espírito e em verdade, ó Deus. Continua conosco, Senhor, que a Tua paz, Senhor, seja derramada em nossos corações. Que possamos saber que o Senhor é Deus e que o Senhor nos fez e somos o Teu povo. Ó Deus, que possamos descansar em Ti, ó Deus. Toda a honra, glória e poder pertence ao Senhor, Pai. Obrigada, Deus, Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Tudo bem? Temos vivido dias difíceis, não é? Com tantas notícias ruins que chegam à nossa casa. E hoje quero começar contando para vocês uma história da Bíblia, fazendo uma pergunta. O que você faz quando você recebe notícias ruins, notícias tristes? O que você faz? A história de hoje é de um homem da Bíblia que recebeu uma notícia muito terrível. A notícia talvez pior de todas. A história de hoje fala sobre Daniel, um personagem muito especial da Bíblia. Você encontra a história de Daniel no livro que tem o nome dele, no livro de Daniel. E hoje quero contar para vocês a partir do capítulo 2 de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, um outro país que não era o seu. Você pode conferir como ele foi levado para a Babilônia no capítulo 1 de Daniel. Mas Daniel era diferente de todos os outros homens que moravam lá naquele lugar, porque Daniel era fiel ao Senhor, ele amava o Senhor. E o rei daquele lugar, chamado Nabucodonosor, era um homem muito mau, mas logo percebeu que Daniel era diferente. Daniel era tão inteligente, tão sábio, que o rei escolheu Daniel para morar lá no palácio, trabalhar lá, e foi escolhido entre os sábios do reino. Sabe, os homens sábios do reino eram aqueles homens que, quando o rei precisava saber de alguma coisa, aqueles sábios tinham que dizer ao rei, saber, ter muito conhecimento. Daniel era um desses homens. Daniel foi escolhido como um dos sábios do rei.
Sabe, um dia o rei dormiu e sonhou, mas ele sonhou um sonho tão estranho, tão diferente, e quando ele acordou, ele ficou muito perturbado. Ele ficou pensando de um lado para o outro, angustiado. O que será que significava aquele sonho? Naquela época, os sonhos eram muito importantes para aquelas pessoas. Eles queriam saber o que significava, o que aquele sonho queria dizer. E o rei não conseguiu entender nada. Então chamou os sábios do reino, vieram os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, aqueles homens que eram chamados importantes. Mas Daniel não estava entre esses homens naquele dia. E o rei disse: olha, tive um sonho muito estranho e eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e o que significava. Que rei maluco, né? Como é que como é que aqueles homens iam saber o significado do sonho se ele não contou o sonho? E aí aqueles homens disseram: rei, é impossível dizer o significado de um sonho que o Senhor nem contou. E o rei disse: vocês estão querendo me enrolar, né? Escuta só, se vocês não me disserem o que eu sonhei e o que significa, vão todos morrer. Todos os sábios vão morrer. Esse rei era muito doido para falar uma coisa dessa. Não é possível. Ele tinha que contar o sonho, se você não acha? Ele não contou o sonho. E eles disseram: rei, não existe nenhum ser humano capaz de interpretar um sonho que o Senhor nem contou. O rei não quis nem saber. Ele mandou matar todos os sábios. Logo, essa notícia chegou lá para Daniel. De repente, chegou o encarregado do rei e disse: Daniel, você vai ter que morrer. Como assim? O que eu fiz? Por que o rei está tão bravo? Daniel, ele teve um sonho tão estranho, tão terrível, que ele ficou tão perturbado, mas ele não contou o sonho e quer que as pessoas adivinhem o sonho e o que significa. Olha, que notícia terrível. Daniel recebeu uma notícia que ele iria morrer. O que será que Daniel fez quando ele recebeu essa notícia tão terrível? Será que ele foi lá para o rei, se jogou nos pés do rei e implorou: ó rei, por favor, não me mate, não é justo, eu não fiz nada, o senhor não contou o sonho? Será que Daniel ficou assim, desesperado e saiu pela rua doido de um lado para o outro, pensando: e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Daniel fez uma coisa muito importante que nós precisamos aprender com ele. Daniel pediu um tempo para o rei, falou: olha, rei, dá um tempinho aí para mim, por favor. Voltou para casa e ele foi se encontrar com 3 amigos muito especiais. Esses amigos de Daniel criam no mesmo Deus, serviam o mesmo Deus, oravam ao mesmo Deus que ele. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos nos unir com os nossos irmãos em Cristo, com aquelas pessoas que têm a mesma fé que nós. E Daniel foi lá e falou: olha, meus amigos, vamos buscar o Senhor. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia para que Ele nos livre da morte que o rei determinou. E eles oraram juntos. Ai, como é bom nos dias que temos notícias ruins, termos amigos e irmãos para orarem conosco, não é verdade? É tão bom quando estamos passando por momentos difíceis, alguém ora com a gente. Pode ser pela tela do celular. Pode ser uma ligação do telefone ou até mesmo uma oração pelo áudio do celular, gravado. Mas o importante é sabermos que existem pessoas orando com a gente naqueles dias de notícias ruins.
E Daniel orou com seus amigos. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, quando Daniel dormiu, Deus falou para Daniel o que o rei tinha sonhado e o que significava o sonho. Só mesmo Deus poderia saber isso, né? Ninguém lê os pensamentos de ninguém. Só o nosso Deus, que é onisciente, sabe tudo que pensamos, mesmo antes de falarmos. E Daniel foi falar com o rei e o rei perguntou: e então, você sabe o que significa o meu sonho e o que eu sonhei? E Daniel disse: rei, nenhum homem nesta terra é capaz de dizer o que o rei sonhou e o que significa. Mas há um Deus no céu que desvenda mistérios, que explica mistérios. E ele me contou o que o rei sonhou e o que significa o seu sonho. Então o rei ficou assim, né? Uau, é isso mesmo que eu sonhei! E por isso ele livrou Daniel e todos os outros da morte. Ninguém morreu. Porque Daniel fez o que nós devemos fazer quando recebemos notícias terríveis. Devemos buscar o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E devemos também orar juntos com os nossos irmãos. Talvez você não esteja recebendo notícias ruins, e eu espero que você não esteja recebendo notícias tristes. Mas talvez você conheça alguém que está. Talvez você conheça alguém que está passando por um momento muito difícil, doente, ou com alguém da sua família doente, ou até mesmo alguém que perdeu alguém que ama. Você pode orar por essa pessoa, como Daniel fez com seus amigos. Ele reuniu amigos e oraram juntos. E agora quero convidar você a orar comigo também. Por tantas notícias ruins que estamos recebendo, nós vamos orar juntos. Você pode fechar seus olhos? Senhor, Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, conhece cada um de nós. Por isso, nós te pedimos juntos, em união entre os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre desse mal. Abençoe todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, que estão sofrendo porque estão doentes, que estão sofrendo porque perderam alguém muito importante em sua família. Abençoa, Senhor, essas pessoas, dê a elas o consolo, a cura, o conforto que necessitam. E nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Olha, espero que essa semana seja cheia de notícias boas na sua casa. Mas se você receber notícias ruins, ore ao Senhor com sua família. Peça a Ele misericórdia e leia a história de Daniel. Ele nos ensina muitas coisas importantes. Um beijo para você e até a próxima! Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude ter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor,
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. A pregação da palavra de Deus é um privilégio tanto para quem prega quanto para quem ouve. E neste momento nós seremos edificados pela palavra do nosso Senhor. Graça e paz em Cristo Jesus, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem bíblica para o seu coração e para o meu. Quero dizer que estou aqui com a máscara, doada inclusive carinhosamente pela Amisebe. Muito obrigado, Amisebe e as irmãs da terceira idade que fizeram. E dentre as 350 máscaras distribuídas para as nossas congregações, eu também fui presenteado aqui com essa. Muito obrigado, diaconisa Jucília, que deixou carinhosamente lá no meu gabinete máscaras para que a gente possa usar. Não é? Muito obrigado mesmo. E aí, como estou aqui sozinho na plataforma, vou deixá-la aqui ao lado, mas quando saímos usamos, e quero então aqui trazer uma palavra bíblica para o seu e para o meu coração nesse momento. E o tema dessa mensagem é como agir diante das tempestades da vida. Como agir diante das tempestades da vida. Certamente um episódio muito conhecido para aqueles que já são afeitos à leitura bíblica, e eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 28. Mateus 8, 23 a 28. Ouça a leitura bíblica ou acompanhe a leitura bíblica em sua casa. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram. Está aqui esse texto, e esse tema dessa mensagem, voltado para a família, voltada para a sua vida, voltado para aquele que nos escuta e nos vê nesse momento. Existem tempestades na nossa vida que nós precisamos saber como agir. E nos chama a atenção que esse mar da Galileia, onde os discípulos se encontravam, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, ele era propício, muitas vezes, a essas tempestades, não é? Inesperadas. A região, o relevo, a geografia do local propiciava isso. E se enfrentar tempestades em terra se constitui um desafio, você imagine enfrentar tempestades em alto mar. Então é um grande desafio e exige de cada um de nós como sabermos agir diante das tempestades da vida. Porque as tempestades, quando ocorrem, elas vêm para desestruturar, muitas vezes,
Tempestades, digo, problemas, adversidades, situações muitas vezes de desespero na nossa vida e na vida da nossa família. Então, eu quero aqui destacar alguns pontos importantes dentro desse texto que nós lemos, para que você leve consigo, para que você tenha em seu coração, para que você observe aquilo que a palavra de Deus traz como lições preciosas de como você agir diante das tempestades da vida. Primeiro ponto, primeiro aspecto, saiba que o fato de você estar com Jesus não significa que você não vai enfrentar tempestades. O fato de Jesus estar conosco, o fato de Jesus estar com aqueles discípulos, como estavam naquele momento ali, desse episódio, não foi o fato deles não enfrentarem uma tempestade. Eles tiveram que lidar com aquela tempestade, mesmo com a presença de Jesus. Em Mateus 8, 23 e 24, diz que eles entrando no barco, seus discípulos seguiram e uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E o evangelista Lucas, no capítulo 8, no versículo 23, ele diz que eles corriam grande perigo. Note esse primeiro aspecto. Jesus está conosco por misericórdia, por graça, por amor dele, até porque foi uma promessa dele que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, mas notamos que não é por isso que as tempestades, elas deixam de existir. Até porque esse próprio Jesus que tem poder sobre as tempestades, ele permite que essa tempestade venha em minha vida e em sua vida, para que possa forjar a nossa fé, para que possa fortificar, para que possa solidificar a minha fé e a sua fé. Então, não se esqueça disso. O fato de você crer em Jesus, o fato de você crer que Jesus está com você, você não está isento de tempestades. Porque há muitas pessoas que podem pensar que nós estamos isentos de problemas, de adversidades. Mas há um segundo aspecto aqui. Na tempestade, a suposta inércia de Jesus nos incomoda. Há uma suposta inércia, inatividade aqui de Jesus. Jesus está dormindo no barco. E aquilo incomodou os discípulos, aquilo trouxe um certo incômodo tão grande que os discípulos vão acordá-lo. E vão dizer: mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não está se importando com a nossa aflição nesse momento? Em Mateus 8, 24 e 25, diz o texto que Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E em Marcos 4, 38, diz que Jesus, estando na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Então note que na tempestade que você está passando na sua vida, a suposta inércia de Jesus, esse momento que a gente pensa que Jesus e Deus em seu poder e em sua graça nada faz, nós oramos, clamamos, nós chamamos, nós levantamos nossas orações e parece que há uma inatividade de Jesus em nossa vida. Isso você não pode tirar conclusões precipitadas. Mas há um terceiro aspecto. A tempestade denuncia o tipo de nossa fé. A tempestade denuncia o tipo de nossa fé. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 40, diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E em Mateus 8, 26, diz que ele perguntou, ele, Jesus: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. E em Lucas 8, 25, tem a expressão de Jesus: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Então, a tempestade denuncia o tipo de fé que nós temos. A nossa fé, quem sabe, ela está ali presente, mas é uma fé imatura. Porque a questão aqui de tamanho de fé, fé pequena, fé grande, é apenas a expressão, a força da expressão do texto, para demonstrar claramente que a nossa fé, muitas vezes, ela é imatura. Ela não tem a solidez que é necessária para enfrentarmos as tempestades da vida. Por isso que precisamos reconhecer
que em determinados momentos da nossa vida, na nossa fé, ela é colocada em xeque, ela é exposta. O tipo da nossa fé, ela agora entra em questionamento. Por quê? Porque fica claro que tipo de fé eu e você nós temos diante de uma grande tempestade. Mas há um quarto aspecto aqui, dentro desse episódio, que podemos tirar como lição, é que a tempestade revela quem é Jesus. A tempestade mostra quem é Jesus. Aqueles discípulos tinham um conhecimento até então de um Jesus que fazia milagres, que fazia curas, de modo geral, fazia com que cegos pudessem ver, até a ressurreição esse homem tinha feito. Era um homem que falava ao coração das pessoas, mas fica claro que os discípulos não conheciam Jesus em sua plenitude. Eles não conheciam que esse homem, Deus que ali estava com eles, era o Senhor do universo, era o Senhor das tempestades, era o Senhor daquele que lida com os problemas e soluciona os problemas, que nos dá força diante das tempestades da vida. Por isso que, diante daquela situação desesperadora, entrando água dentro do barco, a embarcação quase indo ao fundo do mar, praticamente, diante daquela grande tempestade, os discípulos podem clamar, mas a expressão de Jesus para com eles era de que é uma fé imatura. Por quê? Porque se eles tivessem a noção plena de que aquele barco não teria condições de afundar, porque o Senhor do universo estava ali, eles jamais fariam daquela procura tão desesperadora e com a evidência de uma fé imatura, que inclusive é colocada muito à mostra aqui por Jesus. Mas há um quinto e último aspecto em relação à tempestade, é que quando Jesus está no barco, você chega do outro lado. Louvado seja Deus, porque quando Jesus está no barco da nossa vida, nós chegamos ao nosso destino, nós chegamos do outro lado, nós não vamos perecer no meio do mar, a nossa vida não ficará ali, naquela circunstância desesperadora, sem rumo, sem destino. Nós chegamos do outro lado. E o texto de Marcos 4:35 diz que naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Note que Jesus disse isso antes da tempestade. Ele disse: nós vamos atravessar para o outro lado. Meus prezados, meus queridos, aquilo que Jesus disse cumpre. Aquilo que eu digo, como homem falho que sou, aquilo que você diz, não há garantia de que se cumpra. Mas quando nós estamos diante de um Jesus que fala e que faz questão de cumprir as suas promessas, nós precisamos descansar nisso. Porque ele mesmo disse que iria atravessar para o outro lado, ou seja, chegariam são e salvos, independente do que ocorresse. E nós temos também o texto de Mateus capítulo 8, versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham do sepulcro. Note que Jesus chegou do outro lado propositalmente. É porque do outro lado, você não apenas chega são e salvo, mas do outro lado, alguém que está necessitando aguarda a sua presença. E Jesus sabia que a vida daquele homem que estava ali naqueles sepulcros precisava de libertação. Então, que a graça do Senhor possa ser sobre a sua vida nesse momento. Que essa palavra, nesse momento, alcance o seu coração e a sua família. Diante de tempestades da vida, tenha a certeza de que se Jesus está no barco com você, você chegará do outro lado. Louvado seja Deus por essa palavra, que ela alcance o seu coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse momento. Que Deus o abençoe. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti.
coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
Mais um domingo se encerrando e esperamos que vocês tenham sido abençoados com este culto. O desejo do nosso coração é que vocês tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Continuemos sendo prudentes, porque infelizmente o caos ainda predomina. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas morrendo, famílias enlutadas, e sejamos nós fonte de oração e de intercessão para estas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar e te proteger durante toda esta semana. Vamos orar e logo depois teremos a bênção. Ó Deus, pedimos, ó Pai, a tua bênção para esta próxima semana que se inicia. Um novo mês para este ano, mais um mês. E nós, ó Deus, estamos confiando no Senhor, esperando no Senhor. Ó Deus, alimenta-nos. Ó Deus, que não venha faltar, Pai, o ânimo, o incentivo, a motivação. Ó Deus, a tua palavra diz que se formos fracos no dia da angústia, a nossa força é pequena. Ó Deus, nós queremos prevalecer, ó Pai, em pé, firmes, mesmo diante do caos, porque nós estamos confiando no Senhor e descansando em Ti. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Faça, Senhor, o milagre em nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo seja com o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.